Escola de Profetas, com o Bispo Isaías de Souza. Um programa da Igreja Adventista Herança de Levi. Muito bem, graça e luz, graça e paz, Shalom Adonai, que a paz esteja com todos neste momento. Vamos a mais um estudo, então, na presença de Yeshua, que o nosso Pai das Luzes e Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, possa lhe abundar grandemente de conhecimento e de sabedoria. Vejamos, no dia de hoje nós estudaremos, então, como devemos comemorar a virada do ano. Chegou para mim, este ano que passou, muitas pessoas perguntando por que nós viramos o ano no pôr do sol. Por que tem que ser no pôr do sol? Por que nós viramos no pôr do sol? Que relação tem o pôr do sol com a virada do ano? Esta é a pergunta. E você precisa compreender na Bíblia sempre como foi feito e como Deus quer. Não importa de que religião, qual ato religioso você pertence, de qual igreja você pertence, assim dizer, né? Mas vejamos na Bíblia o que a Bíblia pode nos responder nessa pergunta do pôr do sol em relação à virada do ano. Veja bem então, vamos lá. Ali em Levítico capítulo 23, no capítulo de número 23, assim dizendo, Deus fala sobre as festas solenes, sobre como nós devemos comemorar essas festas. Ali no capítulo 23 diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Algumas solenidades que eram representadas assim, chamando o Messias, indicando a vinda do Messias, a vinda de Yeshua, Jesus, não precisamos mais comemorar, porque não se comemora algo que já veio, que já está conosco. Mas a virada do ano é muito especial, porque a palavra do Senhor diz que as festas, e esta se coloca também a primórdio, a virada do ano, devemos ser comemorada como um sábado, porque ali no capítulo 23, versículo 32, é assim, que essas festas são dadas como um sábado, sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Né? Então, existe o sábado do 7º dia, né? E existe o sábado festa. Então, nós temos que comemorar as festas solenes e uma festa de virada de ano também como um sábado solene. Assim como a Bíblia nos ordena. Quer comemorar uma festa, que essa festa não precisa ser no dia de sábado, mas ela é comemorada como se fosse um sábado. Está dando para compreender? Está dando para entender? É como se fosse um sábado. Não é sábado, mas é como se comemora o sábado. É como se fosse guardar um sábado. E como é que se guarda um sábado? Segundo a palavra de Deus, está dizendo, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Por que de uma tarde a outra tarde? Veja bem, se você puder acompanhar na sua casa agora, em Gênesis, capítulo de número 1, para você ter um entendimento melhor da palavra de Deus, como Deus fez tudo no princípio. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já mata a sua curiosidade. Veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Veja bem, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer que já existia a escuridão. Primeiro nasceu a escuridão. Não nasceu a claridade primeiro. Né? Não nasceu o dia primeiro. Primeiro nasceu a escuridão. A escuridão já estava ali. Já estava a escuridão. Então o que vem primeiro? A noite ou o dia? Vem primeiro a noite, para depois vir o dia. Quer dizer que na realidade, presta bem atenção, o dia começa pela noite. Como assim? Presta bem atenção. No versículo 13 diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Somente no versículo 13 ele cria a luz. E nem é o sol que ele criou a luz.
Posteriormente, ele vai criar o sol. Mais adiante ele cria o sol, mas ele criou a luz. E ali no versículo 4 diz, e viu Deus que era boa essa luz. Né? E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Ele não está dizendo que foi amanhã primeiro e depois a tarde. Não, ele está dizendo que veio a tarde primeiro para depois vir amanhã. E aí veio o segundo dia e veio a tardinha primeiro para depois vir amanhã. O dia nasce pela tarde para depois vir amanhã. Primeiro o pôr do sol, ele desce. Quando o pôr do sol desce, segundo as escrituras, já começa o dia. Termina o dia no pôr do sol e começa um novo dia através da tardinha pela noite. Quer dizer que o dia começa pela noite, segundo a Bíblia, o dia começa pela noite. Nós usamos o relógio foi uma ótima invenção para termos ali uma localização nas horas, carga horária, divisão de tempos, de minutos, de segundo, muito interessante. Mas veja bem, a pessoa que criou ali as 12 horas noturna, né, chamado de meia-noite, está correto. Quer dizer que às 12 horas de noite é meia-noite, é metade de uma noite. Só que metade de uma noite não significa que é o nascer de um novo dia. Você me compreende? Metade de uma noite não é o nascer de um novo dia, porque o nascer de um novo dia começa com o início da noite. Com o início da noite. Segundo a palavra de Deus, no pôr do sol acaba um dia e já surge um outro dia. Então, Israel inteiro comemora-se a virada do ano no pôr do sol. Né? Parece que este ano em São Paulo se deu às 18 horas e 57 minutos o pôr do sol. No Rio Grande do Sul foi às 19 horas e 37 minutos em ponto. É uma festa solene, sim. Com certeza, uma festa digna de dobrar os joelhos e de virar o ano de joelhos dobrado. Não à meia-noite, como se diz, metade de uma noite, mas na virada de um dia, biblicamente se dizendo, é comemorado como se fosse um sábado. Veja bem, ali em Neemias, como diz a palavra do nosso Senhor Jesus, você precisa compreender, em Neemias, você que está em casa ali pode estar também localizando ali o livro de Neemias, no nome do nosso Senhor Jesus, eu vou estar procurando aqui na minha também, próxima da página 583, você pode estar localizando, 583. Você vai observar como é que se guarda um sábado. E as festas solenes também são consideradas sábados, né? E como é que se guarda um sábado? Nós vamos observar ali no livro de Neemias. Muito interessante, na presença do nosso Senhor Jesus. Nós estamos ali em Neemias, capítulo de número 13. Veja bem, Neemias, capítulo número 13, você marca bem na sua casa, no versículo de número 19. Que diz assim, ó: e sucedeu, pois, que dando já a sombra nas portas de Jerusalém, sombra, deu sombra, trocou o dia. Antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Veja bem, então significa que até para receber o sábado, nós temos que observar também o pôr do sol. Veja bem, primeiro, nós compreendemos que em Levítico, capítulo 23, Deus também exige que as festas que nós iremos comemorar na presença do seu Santo Espírito, que sejam festas solenes, né? Algumas festas já não existem mais, porque eram indicativos, era indicador da vinda de Jesus. E como ele veio, já está aí. Mas a virada do ano é muito importante que nós recebamos ali um novo ano através do pôr do sol. Muito interessante você receber o novo ano de joelhos, como nós recebemos este ano, né? Começamos às 19 horas
Quando foi 19 horas e 35 minutos, já estávamos de joelhos dobrados, orando, consagrando para que todas as coisas velhas sejam passadas, assim como o sol passou e desceu. Está tudo enterrado na escuridão, no vale do esquecimento. E está nascendo um novo dia. E quando se nasce um novo dia, nasce um novo alvorecer. Que Deus possa te dar um belíssimo ano, nessa virada que nós tivemos de 2022. Você que está ouvindo agora, não se sabe se está ouvindo de manhã ou à tarde, à noite, mas que o Pai das Luzes possa te abençoar grandemente, no santo nome de Yahweh, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Mas antes de encerrar, presta bem atenção, porque quem determinou o que vem primeiro não é o homem, foi Deus. Em Gênesis, ele mesmo diz, e veio a tarde e depois a manhã. Se o próprio Deus acabou de fazer o primeiro dia e disse que primeiro veio a tarde, para depois vir amanhã, então você compreende que no pôr do sol nós observamos que o dia começa pela noite. Houve uma inversão aí, uma grande inversão de conceitos e de nomes, assim dizer, né? Mas nós estamos com a santa palavra de Deus. Que Deus possa te iluminar grandemente, no nome do nosso Senhor Jesus, Yeshua, o Messias. Deus lhe abençoe.